Quero que estejam todos bem. Eu peço primeiramente que vocês abrem sua Bíblia em João capítulo 12. Não vai ser aí que nós vamos falar da palavra, mas eu preciso abrir isso aqui hoje, irmão. João capítulo 12. Versículo 35. João 12, 35. Oi, amor. Filha, fica aí sentadinha. Vai ficar comigo. Não pega a chupeta, não. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai quando tendes luz, para que as trevas vós não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Essas coisas disse Jesus, retirando-os e escondeu-se deles. Palavra do Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, a gente vai abrir ainda onde vai ser a pregação. Só que Deus me pediu, me mandou eu abrir isso aqui e falar. Você vê aqui que Jesus está falando aqui sobre uma questão de quê? Que disse-lhe, pois Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de... Irmão, isso aqui que Jesus está anunciando, mostrando da seguinte maneira. Que vai ter um momento que a luz vai querer sair de você. Não é que a luz queira, mas é que o Satanás, o diabo, ele vai lutar para que essa luz saia. Ele vai trabalhar na tua vida. Não é a gente achar que as coisas estão, muitas das vezes, estou com saúde, estou com paz, o dinheiro está entrando, as coisas estão acontecendo, nada me acontece de errado. E muitas vezes a gente vai relaxando diante das coisas de Deus. O que Jesus está falando aqui, ó, saiba que por enquanto você está na luz, saiba disso. Há uma luz para vocês, que é a presença de Deus, que é a direção de Deus. Então saiba de uma coisa, gente. Essa luz vai chegar, pode chegar um momento que você começar a atravessar por um momento difícil. Sabe aquela hora que vem uma palavra? Sabe aquela hora que vem um diagnóstico? Sabe aquela hora que vem uma situação de desemprego? Isso pode chegar para todos. Então Jesus está dizendo aqui, ó, saiba que vocês são filhos da luz, então vocês continuem da luz. Independente das situações, independente dos problemas. Irmão, a gente vê hoje por aí a situação que nós nos encontramos. Um tempo atrás eu falei para as meninas, simplesmente uma coisa, hoje você monta uma máscara, tem que usar uma máscara. Mas se você olhar direitinho, o mundo já vive de máscara. E muitas vezes nós também vivemos de máscara. Como, Alan? Se mascarando diante das pessoas. Na frente das pessoas, nós somos uma pessoa. Muitas vezes por trás nós somos outra. Irmão, o que hoje vem mostrando a pandemia e a situação que se encontra, irmão. Simplesmente mostrando as atitudes das pessoas. Hoje você só pode botar um pano na cara. Mas muitas vezes já vivia com a cara tampada. Mascarado. A pandemia mostrou pra gente que muitas vezes você tem que sair da aglomeração. Quantas vezes você já fez isso? Na tua vida toda. Sair dessa aglomeração. Muitas vezes você não pode nem cumprimentar as pessoas, que as pessoas ficam tudo recolhidas. Mas isso já acontece, irmão. Já acontecia. Sim ou não? Acontecia. Quantas vezes pelo ego, pelo orgulho, a gente não apertava
apertava a mão dos outros. Não falava com as pessoas. Pegava as pessoas lá de longe. Se a pessoa está doente, chega para longe. Se alguém tossir hoje, ou espirrar, a pessoa já fica com medo. O que é isso? Está entendendo como é que é a situação, irmão? O que é isso? Falta luz. Falta graça. Esse dia eu estava vendo num vídeo, o cara sofreu um acidente de moto. E ele caiu de moto. E quando ele cai de moto, ele cai e está lá gemendo todo machucado, todo arrebentado. Vem outro cara de moto. E todo mundo pensa que o cara vai parar para ajudar o outro que caiu da moto. E ele, o que ele faz? Ele pega a mochila do cara, rouba e vai embora. Tu vê como é que está o ser humano? Você vê como é que está as situações aí fora? Falta luz, falta a presença de Deus, falta Cristo. É o que nós estamos vendo, gente. Estamos nos finais dos tempos. O amor está se esfriando da forma que Jesus falou. As pessoas não têm amor ao próximo. Todas as pessoas se revoltam, todas as pessoas brigam, todas as pessoas ficam de cara amarrada, todas as pessoas ficam sem falar, sem conversar. Irmão, pelo amor de Deus, nós somos de Cristo, nós temos a luz de Deus. Olha o que Jesus fala: enquanto tendes luz, crê na luz. Versículo 36, para que sejais filhos. Está vendo? Isso é atitude, irmão, diante das situações. Não rejeita as pessoas. Saiba que em qualquer situação, Deus vai te proteger, Deus vai te livrar. Possa ser o diagnóstico que for, nós estamos diante de Cristo. Crê na luz. A luz é Jesus. Mas eu peço a você, abre sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Eu quero falar de um homem aqui, irmão, que ele não creu nessa luz. Ele não creu naquilo que foi falado da luz. A palavra de Deus, irmão, é a luz para cada um de nós. Lucas 22, versículo 31. É aqui que vai ser a pregação. Vamos falar disso aqui, que, irmão, que me chama muita atenção. Eu quero ser bem rápido, sucinto, dentro dessa situação aqui, mas a gente vai falar um pouquinho aqui, algumas coisas. Olha bem essa situação, irmão. Como acontece de você começar a perder a luz? Quando você começa a perder a direção de Deus. Olha o que vai dizer aqui, ó. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para ser andar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converter, confirma os teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Olha bem isso aqui, irmão. Irmão, para analisar. Jesus dá um recado a Pedro. Você vê que Jesus aqui, irmão, ele poderia chegar e falar assim: a Pedro, eu expulsei o demônio, eu botei o demônio para correr, eu destruí o demônio para ele não tocar em você. Mas não, ele chega para Pedro e avisa para Pedro: Pedro, o diabo ele quer perturbar, ele quer atrapalhar, ele quer falar, ele quer comandar, ele quer te derrubar, ele quer te destruir. Presta bem atenção, irmão, que Jesus ele poderia ter feito outra situação, expulsado. Mas ele chega para Pedro e avisa. Você quer entender uma coisa, irmão? Que quantos avisos você está tendo? Quantas vezes Deus tem falado para a tua vida?
Gente, perdoa. Gente, ame. Quantas vezes? Quantas pregações? Quantas palavras que você acorda de manhã? Quantas palavras que você ouve às vezes pregações? Quantas vezes? E Deus tem falado, eu sou contigo, mas tome providência da tua vida. Olha o que está te acontecendo. Olha a tua volta. Olha como está a tua mente. Olha como está teu coração. Quantas vezes Deus tem falado? E o que acontece? Muitas vezes a gente age assim. Quantas vezes você ora? Quantas vezes você abre a palavra? Quantas? Mas o que a gente faz? Faz igual Pedro. Sabe o que Pedro fez? Olha o que Pedro fez. Quando Jesus falar, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Sabe o que é isso, irmão? Alguns vão dizer que é peneirar. Sabe o que é peneirar? Sacudir. Sacudir para ver se sobra alguma coisa. Algum pouco de fé. Por que esse é o problema? Que na hora que o diabo está peneirando, aí que está o problema. Que muitas vezes a pessoa vive o que o diabo quer, faz o que o diabo quer, aí é peneirado. Mas olha o que Pedro faz, E Jesus responde ainda, mas eu roguei por ti. Ele não expulsou não, ele só orou. Para que a tua fé não desfaleça. Orou a Deus por Pedro, não contra o diabo. E tu, quando te converter, confirma o teu irmão. Olha a resposta de Pedro. Ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Irmão, isso aqui é o grande problema da igreja. Ela se enche de ego. Ela se enche de orgulho. Sabe? Aquela pessoa. Porque Pedro, ele pensou assim, que é isso? Eu vou para a igreja. Não é assim? O Senhor me deu o poder, eu botei a mão, eu expulsei demônios. Não é assim? Eu curei os enfermos. Não foi isso que Pedro fez? Não. Pedro já tinha feito isso? Não. Sabe o que quer dizer, irmão? Aqui me ensina que o diabo não está lá fora procurando o que está lá fora, não. Ele foi perturbar os doutores da lei? Ele foi perturbar os fariseus? Porque já pertencia a ele. Ele foi perturbar quem? Perturbar quem? Quem estava com? Por quê? Porque a vontade do diabo é só tirar você e cada um como ele está querendo tirar Pedro da presença de Deus. Mas Pedro se enche de orgulho. Comigo não. Eu sou o cara, eu oro. Eu sou o cara, eu estou na igreja. Eu sou o cara, eu louvo. Eu prego. Eu abro o culto. Tem nada a ver. Pode expulsar demônio, pode se levantar. O diabo vai mexer contigo. Ele vai te atrapalhar. Então abaixa a tua crista, seja mais humilde. Seja humilde. Tenha a capacidade de entender que você é dependente de Deus. Você tem que estar na presença de Deus, se humilhar diante de Deus, andar diante de Deus. Saber que em todas as coisas, só Ele é a glória e a honra. Não se acha melhor do que ninguém. Hoje eu não quero não preciso. Não preciso estudar. Não preciso nem de louvar. Eu já louvo. É como pode dizer, não, já sou louvor. Né? Eu já sou louvor. Eu não preciso nem de estudar para pregar, porque eu já sou o prego. Baixa a crista. Eu boto a mão e acontece. Não é assim? Quando eu oro, meu irmão, o céu desce. Pedro também, que estava pertinho de Jesus. Aí Jesus vira para ele e fala assim, olha aqui. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. Olha bem aqui. Por causa da precisão, por causa da atitude de Pedro, Jesus falou assim, então tá bom, Pedro, se você se acha que é o tal, sabe aquelas coisas que muitas vezes acontecem? Sabe aquelas coisas que acontecem? Aí vem um problema, uma doença, vem algo que acontece que você não gosta, sabe? Porque você se acha, não, ninguém me toca.
sou, né? Eu sou o cara da boca. Pedro se achou o cara, porque ele se achava. Ele achava que era o cara, é o cara que desceu do barquinho e começou a andar. É o cara que via Jesus fazer grandes coisas. Não é bonito? Mas olha aqui, ó. Olha o que acontece quando começa a entrar a falta de humildade, começa a entrar a presunção, começa a entrar a altivez. Olha como é que acontece. A falta de comunhão, a falta de entender que nós estamos debaixo sempre de uma mesma palavra. Sem mim nada podeis fazer. O diabo está querendo te destruir. Olha o que acontece quando você se enche de tal. Olha bem, versículo 44. No mesmo capítulo. E posto em agonia, amém? Versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, falando de Jesus. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E ele, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou de tristeza. Tu vê aqui, irmão? No versículo 45 ele diz: e disse-lhe, por que estás dormindo? Levanta-te e orai, para que não entreis em... Tu vê aqui que quando você começa a se encher de orgulho, o que acontece? Jesus estava orando e os discípulos, Pedro também, estava lá dormindo. Mas viu como é que acontece? Não consegue mais orar. Já se desviou, irmão. O orgulho, o ego vai começar a desviar de você. Sabe aquele momento que você não consegue? Você não consegue nem orar direito? Sabe? Tudo que está em sua volta te atrapalha. Tudo em sua volta te perturba. É o diabo sacolando você, sacudindo você. E Deus avisando: o diabo está aqui, está querendo te perturbar, está querendo te atrapalhar. Você não consegue mais orar. Você tem dificuldade para orar. Você começa a orar e você até esquece da oração. Já viu isso? Esquece até que está orando. Daqui a pouco, no meio da oração, você pensa nisso, você pensa naquilo, pensa em um montão de coisa. A dificuldade que você tem. Porque o teu coração já não está mais diante de Deus. Você vê, irmão, que a situação começa a piorar. Pedro já não está mais orando. Jesus chama para orar, para que não entre em tentação. Mas a tentação vai vir. Porque Jesus já falou. Jesus já tinha falado para Pedro: Pedro, o diabo está aí. Está querendo te tirar. Está querendo te perturbar. Mas Pedro se achou um cara. Como é que é isso? Eu posso dormir à vontade, sabe onde quer. Mas Jesus está aqui perto de mim. Porque Jesus não estava perto dele? Estava ou não estava? É dessa maneira que muitas das vezes nós pensamos: eu estou na igreja, gente. De vez em quando eu abro a palavra, de vez em quando eu estudo, de vez em quando eu escuto um louvorzinho, né? Mas o resto eu faço o que eu quero. Eu faço da forma que eu quiser. Dormir, irmão, é simplesmente o que muitas vezes a igreja está fazendo. Dormindo diante das coisas. As coisas estão acontecendo. A luz está se desmairando. E a igreja está dormindo. Jesus falando o tempo todo: acorde tu que dorme. Acorde tu que dormes. A igreja, Jesus está falando o tempo todo: eu sou contigo. Levante para a batalha, levante para a guerra. O diabo está querendo te atrapalhar, o diabo está te perturbando. E o que a igreja está fazendo? Dormindo. E você vê, irmão, que isso começa a tomar uma proporção. Começa a situação a piorar. Aí a gente vai aqui, ó. Abre sua Bíblia aí. Versículo 54. Olha o que acontece. No mesmo capítulo. Quando você já se encheu de orgulho, você já não está mais orando. Já não consegue mais. A oração já não tem efeito. Muitas vezes até ora, mas a oração tem muito efeito. Não está com efeito porque o teu coração
Versículo 54 diz assim: então, prendendo, levaram, meteram em casa do sumo sacerdote. E o Pedro seguia o de... Tu vê, começa a situação? E seguia de... Você vê, irmão, que as pessoas já começam a ficar longe. Você começa a perceber as pessoas longe das coisas de Deus. Ela não tem mais força para caminhar. Ela não tem mais força para fazer as coisas de Deus. Não tem força mais para orar. Ela não tem mais força para andar diante das coisas de Deus em obediência. O pecado já tomou conta. O pecado já faz parte da pessoa. O coração está longe, a mente está longe. Você entende isso, gente? Muitas das vezes, irmão, a igreja hoje torna um Pedro desse. Esse tipo de ação. Você vê, irmão, que quantas pessoas já passaram por aqui? E quantas pessoas hoje já não estão mais? Você está entendendo? Que ela não tem força. O pecado, o diabo, ele vai tirar, irmão. Ele vai arrancar. Quantas vezes você quis desistir? Muitas das vezes, a gente vem para a presença de Deus, irmão, simplesmente por uma coisa, porque a gente queremos isso ou queremos aquilo. Ah não, eu já ouvi, cansei de ouvir, irmão, pessoas dizer assim, ó, eu quando vivia em outra congregação maior, cansei de ver pessoas abrir a boca e dizer assim, não, irmão, vou ficar até essa semana. Se Deus não providenciar para mim um emprego, eu saio fora. Vai sair. Eu tive o prazer de dizer, então você vai sair fora, irmão. Que Deus não é agência de emprego. Já vi pessoas dizer assim, se o meu casamento der certo, eu vou sumir. Meu irmão, você já sumiu. Sério. Você não tem nada com Deus. Porque quando você quer botar Deus na parede, irmão, para que as coisas aconteçam aí mesmo que você não tem nada de Deus. Porque Deus não foi na cruz para poder te dar emprego, para te dar casamento, para te dar isso, para te dar aquilo. Deus foi na cruz para te salvar. Ele foi para te salvar. Ele diz, busca o meu reino primeiro. As outras coisas ele vai fazer acontecer. Sabe quais são as outras coisas? Meu casamento. As minhas coisas materiais são as outras coisas. A minha felicidade é as outras coisas. Está entendendo isso, gente? Ou nós entendemos isso, ou se desviamos das coisas de Deus. Isso não se brinca não, irmão. Não vem para a igreja achando assim, não, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego assim, meu irmão, vai trabalhar. Então tá bom. Não é isso? Então você vê que Pedro já está de... Irmão, e quando você começa a ficar de longe, você começa a passar a ser um desvaio diante de Deus. Você já viu aquela situação? Que o crente sem Deus, ele é pior do que o ímpio? Já viu falar isso? O crente sem Cristo é pior do que o ímpio. Ele se torna um desvaio diante de Deus. Olha o que acontece com Pedro. Olha o que Pedro começa. Ele começa a andar de longe. Olha bem. E quando ele começa a andar de longe, a Bíblia vai dizendo que chega um momento que as coisas se tornam pior ainda. E havendo, 55, versículo 55. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estava todo sentado e assentou-se Pedro entre... Você vê que Pedro, a situação do Pedro começou a piorar, que ele sentou com gente que não tinha nada a ver com ele. Ele já estava junto com pessoas que não tinham nada a ver com ele. Acendeu um pouquinho, Pedro chegou juntinho lá. No Salmo, capítulo 1 de Salmo, diz assim, não sentai-vos nas rodas dos... Quando Davi fala isso, por quê? Porque ele sabe que se você começar a se misturar, aí tem gente, não, mas eu tenho que pregar para fulano. Cara, você não está conseguindo pregar para você. Você não está conseguindo viver Deus e quer levar Deus para alguém. Viva Deus primeiro, ande com Deus primeiro, irmão. Cheira Deus, sente Deus, vê Deus mover dentro de você. Aí sim, você vai estar preparado para ir em qualquer lugar e levar Jesus. Não, eu vou lá naquela festa lá, mas daqui a pouco eu estou lá.
Né? Aí chega lá no forró lá. Aí chega lá no pagode lá. Não, eu vim trazer Jesus. Aí daqui a pouco estou lá. Aí chega um, começa a falar no teu ouvido. Outro lembra daquele dia? Ah, não, boa, cara, aí você começa a se alegrar. Eu me lembro, irmão. Eu já crente já. Aí a gente tinha um grupo de dança. Aí juntou só aquelas pessoas da velharia, que a gente já estava com uma certa idade. Aí me chamaram para um. Como é que se nome que dá mesmo quando já é? Não, encontro não. Flashback. Vamos pro flashback, fazer um flashback lá, falando, é só gente lá de boa, que pessoal da antiga, não sei o que, aquilo outro. Aí se encontrando lá no Parque Amorim, numa quadra lá, que é a quadra não sei o que da Argentina lá. Aí fomos lá, aí tinha um período de tardezinha. Aí eu fui lá, e tava eu lá. Falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, gente? E tá lá, aquele monte de colega da antiga, né? Aí começa a dançar, não, rapaz, hoje a minha vida é outra, cara, não vou dançar não. Doido pra dançar, irmão. Doido, sério? E a perna já coçando já. E eu falei assim, não, porque se eu dançar, eu vou entrar na deles. Eles vão dizer assim, tá vendo lá o crente? Mas eu já tinha ido, irmão. E o que aconteceu? O som altíssimo, começou a bebedeira. O que aconteceu? Eu não falei de Deus pra ninguém. Não converti ninguém. E o que aconteceu? Eu fiquei sentindo mal naquele lugar. Me chamaram outra vez. Pô, vamos lá, você tem que dançar. Não vou dançar. Não vou. Porque não pertence mais a mim, irmão. Eu não consigo me sentir bem. Está entendendo quando você começa a se misturar com pessoas? Andar com pessoas? Hoje, muitas das vezes, quando esses amigos falam comigo no WhatsApp, eu já não quero nem abrir para dizer assim, poxa, você viu e não escutou. Graças a Deus, ninguém nunca me chamou para mais nada. Esses dias eu estava saindo daqui da igreja aqui, indo para casa, me parou um ali no meio do caminho, estava na porta da barraca ali bebendo. Alô, meu alô, acho que foi semana passada, não foi? Alô, caramba, rapaz, eu acabei de levar no braço. Rapaz, aí, os caras estão se reunindo aqui no clube aqui, pra gente jogar um vôlei, você tem que ir lá, porque você era o cara, não sei o que, tererê, aquela coisa toda lá. Eu, porra, rapaz, meu Deus do céu, não dá mais pra mim não, cara. Já tô velho já, entendeu? Já tá, não, mas todo mundo tá velho, não, você tá a mesma coisa. Não tô a mesma coisa não. Tô não, rapaz. Tá entendendo, irmão? Se você dá a estrela, você entrar nessa aí, não, vamos marcar assim, vamos lá, não sei o que, aquilo outro. Irmão, não se deve mais misturar. E muitas vezes, quando você está fraco diante de Deus, esses convites é o que mais vai aparecer para você fazer aquilo que você fazia, aquilo que você gostava. Porque o diabo sabe a sua fraqueza, o diabo sabe como fazer você rir, como você se divertir, sabe? Relembrar aquele teu passado de carne, né? Né? Olha o forrozinho, né? Vamos dançar. Olha o pagodinho, né? É assim? Olha o baile, rapaz. Ele vai fazer você sentir isso. Sabe aquele monte de homem que fica, que linda que você é, maravilhosa, não é assim? Aí você chega e nossa, rapaz, que cara lindo, nossa, olha como é que tu olha. Meu Deus do céu, isso lá em casa, é assim? Que vivia assim? E aí, Maelza? Era assim não é? Tá entendendo, irmão? O diabo, ele sabe fazer você se distrair. Olha onde Pedro já estava, andando com pessoas que não tinha nada a ver com ele, sentando com pessoas que não tinha nada a ver com ele. Jesus estava sofrendo lá dentro, apanhando, fazendo acontecer um montão de coisa, e Pedro de longe. E ele tinha falado, Senhor, eu vou contigo até tu morrer. E Jesus não tinha nem morrido, estava só apanhando. E Pedro já estava, ó, longe. Está entendendo, irmão? Como o diabo trabalha? Olha o que acontece mais. Para terminar ainda, olha o que acontece mais. Versículo 56. E uma certa criada, vendo estar sentada ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, também estava com ele. Porém ele dizendo, mulher, não o conheço. Você vê, irmão, que a situação de Pedro tomou já uma providência muito grande.
Você vai chegar a um ponto já de você negar Jesus. Quando o orgulho, irmão, e o diabo, ele vai chegar a esse ponto de você falar assim, ó, não conheço ele. Não quero saber. Hoje eu não vou para o culto. Hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu não quero saber dele. Sabe aquele momento? Hoje eu não estou afim, não, estou cansado. Tudo parece difícil, irmão. As coisas, os problemas, quando chega, se torna difícil. Começa a ficar difícil. Eu queria que você voltasse um pouquinho no versículo 48. Diz assim no versículo 48: e Jesus disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem. E vendo que estava com ele e que ia suceder, disseram: Senhor, ferimos a espada? Você vê que o pessoal que estava com ele, ainda que eram os discípulos, os apóstolos, eles falaram para Jesus: Senhor, olha, eu vim te pegar. O Senhor quer que fere eles na espada? Olha o que acontece. Olha o que acontece. Versículo 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Olha bem isso aqui, irmão. Isso aqui me chama a atenção. Quem cortou? Quem cortou? Um doce. Quem cortou? Pedro. Pedro mete a mão na espada. Sabe por quê, irmão? Você não estava orando. Porque você vê quando você agride as pessoas? Quando as pessoas vêm tentar fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa contigo que você não suporta? Você já não está orando, o orgulho já tomou conta de você. Você vai ferir, você vai machucar as pessoas. Você vai agir com violência. Sabe aquele negócio, aquela ignorância que já está em você? Você já não está orando, já não está vigiando. O diabo já está te sacudindo. E você vai fazer isso. Você vê que tudo que começa a acontecer na vida de Pedro é uma grande questão, irmão, simplesmente de uma atitude que ele toma. Ele começa a agredir. Daí a gente vai aqui para terminar, no versículo lá na frente, no versículo 57. Versículo 58. E um pouco depois, vendo, o outro disse: Tu és também deles. Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Ué, sabe aquele momento? Você não é crente? Você não está na igreja? O que você está fazendo aqui? Será que isso não toca em você? Irmão, se eu estiver em algum ambiente que verdadeiramente aquilo aquilo vem em mim, o que está fazendo aqui? Você não faz parte daqui, você não é dele lá. Você não é crente. Se não acontece isso, irmão, é porque você nunca revelou, você nunca se prostrou, você nunca se postou diante das pessoas como cristão. Se as pessoas não olham para você e dizem assim: eu não posso nem falar palavrão perto de você, que eu tenho que te respeitar. Eu vivi erradamente na linha do Vale do Ipê, mas foi na linha do Vale do Ipê que as pessoas começaram a me respeitar. Os colegas que falavam um monte de palavrão e falavam um monte de besteira perto de mim, eles chegaram a um ponto de dizer assim: olha só, vamos parar de falar porque o balão está chegando. Eu falei: não, gente, não pode ficar à vontade, eu vou sair fora. Está entendendo, irmão? As pessoas vão te respeitar, as pessoas vão saber com quem está falando, porque eles sabem que você é de Deus. Mas sabe o que acontece? Por que as pessoas não te respeitam? Sabe por que as pessoas não te reconhecem como cristão? Porque você age como eles. Você faz a mesma coisa que eles fazem. Por isso, você pode até ter fisionomia, porque Pedro só tinha fisionomia, se mostrava, andava até a roupa era igual. Sabe aquela pessoa que anda com roupa de cristão? Opa, estou com uma saia lá embaixo. Opa, estou vestidinho, né? Bota a Bíblia debaixo do braço. Eles reconheceram ele, mas eles abriu a boca para dizer: eu não sou. Olha o que acontece mais, para terminar. Versículo 59. E passando quase uma hora, agora o negócio vai crescendo.
Passando quase uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Olha o que Pedro responde. E Pedro disse: homem, não sei o que diz. E logo estando ele ainda a falar, cantou. Você tem que cantar o galo, irmão? É se confirmar aquilo que Jesus fala. Sabe quando acontece o problema? Quando acontece a situação e você fala assim: agora arrebentou tudo, agora quebrou tudo, agora destruiu tudo. É o galo cantando. É a palavra de Deus se confirmando. Abre teu olho, acorda, se levanta, busca, ora, abre a palavra. E muitas vezes você não faz. Eu pego na palavra quando eu vou para a igreja. Eu oro quando alguém ora comigo. Não consigo orar sozinho. Levanto de manhã, não estou nem aí. A primeira coisa que eu pego é o celular. E fico. Primeira coisa. Não é isso? Vou ver isso, vou ver aquilo. Rapaz, agora eu tenho que orar. Rapaz, eu nem orei hoje. Senhor, me perdoa. Me perdoa. Eu me esqueci de orar. Olha aí. Pelo amor de Deus, irmão. Está vendo que o diabo está cirandando, está perturbando, te atrapalhando. Olha o que acontece para terminar aqui, irmão. Olha o que acontece. E virando, isso o Senhor já preso, E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Tu vê como você lembra da palavra do Senhor? Quando as coisas já chegaram ao extremo, quando a situação já não está mais no teu controle, quando as coisas já estão acontecendo por causa do orgulho, por causa do egocentrismo, por causa da altivez, por causa da vaidade, por causa do coração, por causa da mente. Olha bem, antes que o galo cante hoje me negará 3 vezes. Olha bem o que acontece com Pedro. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Você vê, irmão, que muitas vezes você vai chorar. Muitas das vezes você vai se entristecer. Por quê? Porque você está deixando as coisas de Deus de lado. Irmão, saiba de uma coisa. Pedro aqui, graças a Deus, Pedro, ele se reconciliou com Jesus, porque Jesus foi atrás dele. Jesus vai estar sempre atrás de você para se reconciliar. Mas sabe uma coisa, irmão, não deixa o diabo fazer isso contigo, não. Não deixa o diabo ficar tirando tua força. Não deixa o diabo ficar atrapalhando, perturbando a sua vida. Muitas vezes a tua vida está parada. Você não consegue crescer, você não consegue subir, porque você está deixando as coisas que estão em tua volta tomar conta de você. Você podia estar num caminho muito maior. Você podia estar andando num extremo. Mas sabe por quê? Porque você está parado na sua direção. E nas suas vontades. E nos seus desejos. Por isso, muitas das vezes as coisas não acontecem. Deus não tem como fazer. Deus não tem como mudar. Não tem como trabalhar. Porque você tem que agir. Tanto é que ele não fala para o diabo. Ele não expulsa o diabo. Ele fala para Pedro. Pedro, o diabo está atrás de você. Está entendendo, irmão? Porque o que Deus tem que fazer com o diabo ainda está para vir. Ainda está para vir. Então quem tem que trabalhar hoje sou eu contra o diabo. Amém? Deu para entender, irmão? Alguém entendeu a palavra de Deus? Então saiba de uma coisa. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então tome a posição de Deus. Ande com Deus. Viva Deus. Que você vai ser grande na presença de Deus. Amém?